Olá, eu sou a professora Márcia Awada, aqui da Unesp de Ilha Solteira, Departamento de Física e Química. Hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre uma das linhas de pesquisas, né, que eu desenvolvo aqui no meu grupo de pesquisa, que é o grupo de compósitos e nanocompósitos híbridos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora aí do Congresso Nacional de Biopolímeros pelo convite, fiquei muito feliz em estar aqui hoje, poder contribuir para o evento. O título da minha apresentação no dia de hoje será Compostos de Biopolímeros Melhorados com Nanoestruturas, Desenvolvimentos Recentes e Potenciais Aplicações. Ok? Então, vamos lá, vamos conversar aí sobre esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo nessa área. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a localização geográfica da cidade de Ilha Solteira, né? Eu gosto de deixar esse slide porque eu digo, eu sou da Unesp de Ilha Solteira. Onde fica a Unesp de Ilha Solteira? Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. Então, Ilha Solteira é uma cidade do extremo oeste, né, do estado de São Paulo, divisa com o Mato Grosso do Sul. É uma cidade com cerca de 25 mil habitantes, uma cidade que encanta as pessoas que a visitam. É uma cidade onde nós temos uma arborização bastante significativa, nós temos praias, mas praias de água doce. Essas imagens que eu mostro para vocês aí no slide são imagens da nossa prainha aqui, banhada pelo Rio Paraná. Esse é o nosso Rio Paraná, que praticamente contorna a cidade aqui de Ilha Solteira. Então, na Unesp, né, aqui em Ilha Solteira, nós temos no nosso grupo de pesquisa, que é o grupo de compósitos e nanocompósitos híbridos, algumas linhas de pesquisa que a gente vem desenvolvendo aí com os nossos alunos. Dentre as linhas que a gente trabalha, né, a gente trabalha com várias, mas dentre elas a gente destaca, né, eu acabo destacando o desenvolvimento de compósitos estruturais e materiais híbridos, o desenvolvimento de nanocompósitos para embalagens e curativos, desenvolvimento e caracterização de hidrogéis nanocompósitos para liberação controlada e síntese e caracterização de nanoestruturas. Dentro dessa parte, né, nessa questão da síntese de nanoestruturas, nós trabalhamos tanto com nanopartículas, nanocápsulas, mas também já estamos trabalhando com nanofibras, nanocristais e outros sistemas aí do tipo nanoestruturados. Ok? Aqui tem algumas imagens dos tanto fotos como micrografias, né, dos materiais obtidos por nós. Quando eu falo para vocês em polímeros, falo sobre nanoestruturas, uma das áreas que a gente trabalha bastante aqui no grupo é a área de embalagens, tá? Então, embalagens, a gente sabe que é uma área, né, onde a gente utiliza diversos tipos de materiais, né? A gente aplica nessa área diversos tipos de materiais, né? Então, a gente tem embalagens obtidas a partir de papelão, a partir do vidro, plástico, tecidos, o alumínio e alguns outros tipos de materiais aí usados, né, na confecção. Só que quando a gente fala, né, em embalagens, logo vem na nossa cabeça, né, a questão do descarte desse material. Né? Então, dependendo do material que é utilizado na fabricação da embalagem, eu tenho um tempo de decomposição a partir do momento que ele é disperso na natureza, que ele é despejado na natureza. Então, eu tenho desde o papel, que onde acontece uma decomposição de 3 a 6 meses, até um vidro de mais de 1000 anos. Se a gente for focar aqui no plástico, que é o material, né, que a gente vem trabalhando, material derivado de materiais poliméricos, eu tenho uma decomposição de mais de 400 anos. Então, eu gosto de dizer assim, né, que não é que o material não é biodegradável, não vai se degradar. Ele se degrada, ele se biodegrada, mas com um tempo muito, muito grande, né, um tempo muito longo, né? Então, se eu descartar um copinho de plástico hoje no ambiente, daqui a 400 anos ele pode estar acumulado em algum local aí no ambiente. Só que, apesar dessas desvantagens dos materiais plásticos, né, dessa desvantagem em relação ao tempo de decomposição longo,
ele tem algumas vantagens que faz com que a gente, na verdade, na pesquisa, a gente não quer eliminar os plásticos. A gente até quer compreender as propriedades dele para saber o porquê que ele é tão utilizado. E por que ele é tão utilizado para a produção de embalagens? Baixo custo do material, a boa resistência que ele apresenta a partir do momento que ele é confeccionado na forma de embalagens, a flexibilidade, a baixa densidade e a versatilidade em produzir materiais de diferentes formas. Essa é uma das características principais dos materiais plásticos, tá? Então, assim, a ideia dos trabalhos que a gente realiza na área de embalagens não vem assim para eliminar os plásticos da sociedade, nem é isso que a gente quer. O que a gente quer é dar ao consumidor, às vezes, né, em uma aplicação do trabalho, do material que a gente vai obter, dar ao consumidor opções de uso de diferentes materiais, tá? Então, essa é a ideia, e talvez até eliminar aquele plástico que consegue ser eliminado, sabe? Que não precisava estar ali. Eu gosto de dar o exemplo da caixinha de bombom, né? Eu tenho a caixa de bombom e eu tenho os bombons embalados dentro da caixa individuais. Por que eu tenho isso? Né? Por que aquele bombom tem embalagem individual? Então, eu descarto a caixa, eu descarto o papelzinho lá, o embrulho de cada bombom. E se eu tivesse aquele embrulho individual de cada bombom, se ele fosse um material mais biodegradável do que o que é usado hoje, com uma biodegradabilidade rápida, e além disso, e se ele fosse comestível? E se eu comesse o bombom junto com o material que ele está embalado? Já está protegido por uma caixa, então não teria problema nenhum em eu consumir aquele bombom com o próprio material da embalagem. Então, essa seria uma embalagem que não precisaria estar ali, que eu conseguiria eliminar, ok? Então, a ideia mais ou menos é essa, porque uma ideia de tentar eliminar, diminuir a quantidade de embalagens menos biodegradáveis, pelas mais biodegradáveis, e tentar fazer com que a gente tenha essa modificação nessa área, principalmente por conta dos problemas relacionados ao descarte desse material de forma irregular. Como a maior parte dos materiais plásticos que a gente tem na área de embalagens, eles têm uma biodegradabilidade muito longa, né? Eles não são biodegradáveis da forma que a gente gostaria. Além disso, emitem gases quando produzidos. A gente tem um acúmulo muito grande de resíduos sólidos que contém essas embalagens. E isso causa impactos ambientais muito significativos no ambiente. Tá? A gente consegue perceber isso, pessoal, após uma festa. Para quem nós acabamos de sair do carnaval, acabar o carnaval aí, né? O carnaval acabou faz pouco tempo. E quando eu tinha aquelas imagens de cima, assim, né, aéreas, dos locais onde estavam tendo as festas, né, praias, parques, uma das coisas que me chamou muita atenção foi a quantidade de lixo que ali estava. Tá? Às vezes, assim, até as imagens tentavam mostrar os locais por onde as pessoas já tinham passado para fazer a limpeza, mas em algumas tomadas eles pegavam em geral. E a quantidade de embalagem descartada era gigante. E isso não é interessante, isso é um problema ambiental que a gente tem e que a gente tenta, a partir das pesquisas, tentar eliminar ou até mesmo minimizar. A palavra mais correta não é eliminar, é minimizar. Só para vocês terem uma ideia, o consumo anual de plástico per capita no Brasil é de cerca de 35 quilos por habitante, Estados Unidos e Japão cerca de 100 quilos por habitante. Os principais setores aí consumidores de plásticos, em primeiro lugar, a construção civil, soberana no uso, em segundo lugar, a área de alimentos. E dentro da área de alimentos, o lugar que mais se consome plástico, pessoal, é a área das embalagens, tá? Então, a área das embalagens é a área que mais se consome plásticos, aí em termos mundiais, em termos do alimento, né? A nível mundial, tá? Isso não é nacional, isso é a nível mundial. Então, é algo que a gente pode, assim, tentar minimizar, né? Em relação aos impactos ambientais que essa grande utilização pode causar, tentando fazer com que esses materiais sejam mais ecologicamente corretos.
O que fazer para amenizar, então, o problema ambiental do descarte não controlado, como aquele que eu disse lá das festas, dos aterros, dos acúmulos? Primeiro, a gente sabe que a reciclagem, então, uma coleta seletiva, as pessoas terem, né, os locais para armazenamento, né, de material plástico, vidro, e todos os outros que existem. Então, é uma coleta seletiva. No segundo momento, diminuir o consumo, mas aí já entra, pessoal, mudanças de hábitos populacionais. Eu gosto de dizer que a gente diz assim, né, o ser humano, ele é difícil mudar hábito, né? Quando você já tem um hábito adquirido, é difícil modificar. Mas após a pandemia, eu percebi que não, tá? Quem diria que a gente iria sobreviver praticamente uma pandemia toda, pessoal, utilizando máscara, fazendo higienização das mãos a todo momento. Muitas pessoas começaram a adquirir esses tipos de hábitos na pandemia. Muitos nunca tinham nem utilizado máscara. Então, assim, é possível a gente mudar hábitos. Se a gente pensar, se a gente for conscientizado de que isso é o melhor, de que isso é o melhor para o meu filho, de que isso é o melhor para um neto, né, para gerações futuras, a gente consegue sim modificar os hábitos. Diminuir o consumo seria, por que eu levo tanto sacolinha de supermercado para casa? Por que tantas? Tudo bem, eu não gosto de levar aquelas sacolas, colocar tudo junto. Leve menos. Coloque mais coisas em uma mesma sacola. Porque eu compro comida, né? Eu peço no delivery e falo, separa para mim os alimentos. Por que não levar numa embalagem única, não pedir tudo numa embalagem única? Então, pessoal, são ideias que precisam ser revistas e a gente precisa investir nesse tipo de política também de mudança de hábitos para a gente tentar diminuir o consumo desses materiais. E, por último, a questão, em especial, das embalagens biodegradáveis. Então, tentar ter mais alternativas no mercado, né, de embalagens mais biodegradáveis, tá? Que a partir do momento que seja descartada, que demore pouco tempo no ambiente para se decompor. E nesse caso, em especial, eu vou enfatizar as embalagens comestíveis, que são essas embalagens que vão desaparecer do sistema. Por quê? Porque elas vão ser consumidas. E o que são essas embalagens comestíveis? Quais são as vantagens? Então, é uma embalagem que eu consumo junto com o alimento. As vantagens dessas embalagens é que elas são biodegradadas com um tempo muito curto. A matéria-prima de obtenção é uma matéria-prima renovável, tá? Então, geralmente, eu obtenho ela de materiais naturais, que eu encontro aí, acabo encontrando na natureza de uma forma natural. Elas podem ser ingeridas com o alimento, né? Elas são ingeridas aí junto com o alimento. E elas podem agregar valor nutricional ao alimento. Então, como eu estou mostrando na imagem, né, um preparo de um sushi com filme, que não é a alga tradicional do preparo de sushi, mas é um filme obtido com um biopolímero contendo polpa de cenoura. Então, todos os nutrientes da cenoura estão contidos nesse filme. Então, eu consumo o alimento ali, né, o sushi, que é o recheio ali, o recheio todo do sushi junto com o filme que tem os nutrientes da cenoura. Então, eu agrego valor nutricional ao alimento. Além disso, eu consigo auxiliar na conservação do produto. Se a gente conseguir fazer com que a embalagem seja uma embalagem antimicrobiana, que ela iniba a proliferação de micro-organismos, ou uma embalagem que controle perda de água entre o alimento e o exterior, eu consigo fazer uma conservação maior do produto. Então, as vantagens de uma embalagem comestível podem ser essas que eu disse a vocês. Essas embalagens, elas são obtidas de polímeros naturais, tá? Que já são utilizados em alimentos, exerce uma função de embalagem primária. Então, uma embalagem comestível é a embalagem primária do alimento. O que é uma embalagem primária? É a embalagem que está em contato do alimento. Não é aquela embalagem de transporte, não é aquela embalagem que está na gôndola do supermercado, porque ela tem que estar protegida, né, de contato, né, de contaminações, porque ela irá ser consumida junto com o alimento. Ela deve obedecer às leis sanitárias específicas, até pelo fato dela ser uma embalagem que a gente vai comer, que seja comestível.
A gente consegue produzir esse tipo de embalagem a partir de 2 processos. Ela pode ser uma embalagem comestível do tipo revestimento, onde a gente produz ela, né, na superfície do alimento. Vocês estão vendo aqui uma pera, então você faz a imersão na superfície da pera. Ou você consegue obter ela a partir, como um filme, né, que é o nosso caso. Na verdade, a gente obtém ela a partir desse filme. E essa embalagem, ela passa a ser uma embalagem que vai englobar o alimento, né, que vai conter o alimento. Só que existem alguns inconvenientes desse tipo de material, dessas embalagens, né? Pela experiência que eu tenho já de trabalho com esse material, essas embalagens elas possuem propriedades que precisam ser melhoradas, e as alternativas que nós encontramos para melhorar as propriedades delas, que tipo de propriedade? Resistência, permeabilidade, para pelo menos ela ser uma embalagem competitiva no mercado em relação às tradicionais. Então, como que a gente faz para melhorar isso, para deixá-la mais competitiva no mercado? A gente adiciona polpa de fruta, deixando ela rica em nutrientes, e além disso, nós utilizamos nanotecnologia. A partir da introdução, junto com esses biopolímeros na confecção dessas embalagens, de nanopartículas, de nanoemulsões, de nanofibras, que vão fazer modificações nas estruturas, fazendo com que essas embalagens adquiram propriedades similares às tradicionais. As matérias-primas para a fabricação dessas embalagens, né? Então eu tenho vários tipos diferentes de matéria-prima, a gente trabalha com vários tipos no laboratório, em pesquisas recentes a gente trabalha com amido, quitosana, trabalhamos bastante já com gelatina, derivados de celulose, a própria pectina é um material que resulta em uma embalagem bem interessante também para se trabalhar. Sabendo tudo isso, pessoal, tendo ideia de todas essas propriedades materiais, essa preocupação ambiental, essa vontade de tentar fazer com que a gente tenha esses materiais assim disponíveis aos consumidores, aí um tempo curto, a gente tenta plantar essa sementinha, né, nos nossos alunos, com os nossos alunos, né, na verdade, né, eu falo plantar essa sementinha no coração dos nossos alunos, para que estes alunos comecem também a pensar sobre possibilidades de materiais que eu consigo obter, onde a gente vai germinando projetos, a gente vai germinando teses, dissertações, trabalhos científicos, né? E também novas ideias. E foi isso que eu fiz, né? Que eu faço dentro do grupo, e com isso alguns trabalhos vão surgindo. Né? Quem desenvolve os trabalhos, então, são os nossos alunos, né? Alunos especiais que nós temos aí, tanto a nível de iniciação, mestrado e doutorado, e também alunos de pós-doc. Vou mostrar para vocês alguns trabalhos que a gente desenvolveu no grupo de pesquisa nessa área, tá? Não todos, só alguns, mas que para vocês terem uma ideia aí do desenvolvimento desses materiais nessa área de biopolímeros e nanotecnologia. Esse é um trabalho da Pamela, tá? Esse trabalho ainda ela fez no mestrado, depois ela trabalhou um pouquinho no doutorado. Filmes comestíveis contendo polpa de cacau e cupuaçu, melhorados com adição de nanopartículas de quitosana. Então, a Pamela, ela trabalhou com polpa de cacau e polpa de cupuaçu, tá? E onde nós formamos um filme. Só que para formar o filme dessas polpas, nós percebemos que esses filmes não tinham uma resistência boa. Ele aí ficou muito quebradiço. Então, nós introduzimos nanopartícula de quitosana na composição e o resultado foi espetacular, pessoal. Nós obtivemos um filme com o mesmo aspecto visual da polpa. Isso é interessantíssimo. Se você tem um filme de cacau, ele tem que ter característica da polpa de cacau, senão fica estranho, né? Você tem um refrigerante de laranja com uma cor, sei lá, uma cor verde, não fica legal. Um refrigerante de laranja com uma cor vermelha, não é legal, né? Então, refrigerante de laranja tem que ser laranjado. Ótimo. Então, foi isso que aconteceu.
Então, o filme final ficou com um aspecto similar à polpa. Além disso, ele apresentou uma resistência muito boa, tá? Uma resistência onde a gente conseguia manusear ele com bastante tranquilidade. E a elongação dele também foi bastante interessante, tá? Isso aconteceu tanto para os filmes de cacau, contendo polpa de cacau, quanto os filmes de polpa de cupuaçu. Fizemos também análise da quantidade de nutrientes presentes no filme e comparamos com os da polpa e percebemos que a gente não perdia nutrientes ao longo do preparo, que os mesmos nutrientes da polpa apareciam no filme. Medimos permeabilidade de vapor de água, então o quanto de vapor de água permeia, né, do interior da embalagem para o exterior. Uma conclusão que chegamos foi de que a gente consegue controlar essa permeação com o uso de nanopartículas. De que forma? Quando a gente trabalha com nanopartículas menores, a gente tem uma certa permeação. Quando a gente trabalha com nanopartículas maiores, essa permeação ela mudava. Tá? Então, esse controle de permeação, né, da embalagem é muito interessante. Se eu tenho um alimento que tem que estar controlar o interior de uma embalagem com menor quantidade de água. Se eu tenho um alimento que ele é mais úmido, o interior dessa embalagem tem que ter uma maior quantidade de água. Então, o quanto de vapor de água essa embalagem deixa, né, permear, né, é importante. Então, esse foi um resultado bem legal. Outro resultado interessante do trabalho foi foram as propriedades mecânicas dos filmes, onde a propriedade mecânica dos filmes contendo a polpa, elas tiveram valores não muito altos, né? Estou falando da propriedade de tensão máxima, da resistência, mas valores interessantes. Pensando que o polietileno, esse dos filmes tradicionais aí que a gente tem nas sacolinhas, está em torno de 30 megapascal, a gente teve uma permeabilidade em torno de 48, 46 megapascal. Então, permeabilidade boa em relação à resistência do filme que a gente obteve. Outro trabalho que também chamou a atenção do nosso grupo, né, foi o trabalho da Tarsila, onde ela desenvolveu filmes comestíveis à base de gelatina, incorporados com nanoemulsões de óleo essencial de manjerona e pimenta preta. E nós usamos esses filmes para conservação de hambúrguer. Devido a isso, nós trabalhamos em parceria com a professora doutora Graziele Madrona, da Universidade Estadual de Maringá, que é da Engenharia de Alimentos, e nós aplicamos esses filmes à conservação desse hambúrguer. Será que a gente consegue controlar, prolongar o tempo de prateleira, né, de tempo de estocagem desse hambúrguer com o nosso filme? E foi isso que nós desenvolvemos aí com a Tarsila. Então, os filmes, eles continham óleo essencial de manjerona e pimenta preta, nós produzimos nanoemulsões a partir desses óleos, e essas nanoemulsões eram incorporadas à gelatina, a partir do que obtivemos o filme. Primeiro ponto importante, o filme era transparente. No nosso caso, nesse caso, precisava ser, porque a gente queria observar a característica final da carne ao longo do tempo de estocagem, então tem que ser transparente. Resistência mecânica foi espetacular novamente. O filme apresentou uma resistência mecânica assim, dos melhores que a gente já obteve. Nós já publicamos esse trabalho. Além disso, pessoal, o odor do filme agradável assim ao extremo. Então, era um hambúrguer embalado com uma embalagem que continha nanoemulsão de pimenta com um odor leve de pimenta. Então, muito legal. Carne e pimenta super combina. Então, a gente consegue chamar a atenção dos consumidores de uma forma assim mais acentuada. Por quê? Pelo odor agradável da pimenta em sinergia aí, né, com a carne. Se vocês forem ver nessa figura, eu só mostrei isso porque realmente foi isso que chamou a atenção muito aí do pessoal que acompanhou o trabalho, a propriedade de tensão máxima dos filmes, né, de resistência. Vocês podem ver que a gente chegou até, em uma composição ali, a resistência de 149 megapascal. Isso é muito acima do que a gente tem aí na literatura. É uma resistência, assim, excelente, uma resistência de um material que pode ser aplicada para em diversos materiais, de diversas formas, mostrando uma versatilidade de aplicação do filme espetacular.
Ótimo, falamos sobre materiais para embalagens, mas e a biodegradabilidade do filme? Como que é a nossa biodegradabilidade? Será realmente que esse material é mais biodegradável que o tradicional? Fizemos alguns testes em um dos materiais que a gente desenvolveu. Eu trouxe para vocês os resultados desse material, mas a gente tem vários outros, tá? Que é um biopolímero de CMC, da carboximetilcelulose, e onde nós incorporamos a ele nanoemulsões de óleo essencial de erva doce, odor agradável, assim, muito legal, muito gostoso, para quem gosta de erva doce. E nós fizemos teste de biodegradação em solo. Então, nós temos aqui o teste, o início, né, no primeiro dia, onde nós despejamos de forma aleatória essa embalagem no solo, em condições ambientais, incidência solar, sem controle algum da atmosfera, e deixamos esse material ao longo dos dias. Nós iríamos analisar até 180 dias, que é o que a norma de análise desse tipo pede. Só que em torno de 40 dias, vocês estão percebendo aqui no slide, eu já não observava mais filme na minha sobre aquela terrinha que eu usei ali, aquele extrato vegetal. Eu já percebi que o filme já havia sido incorporado ali à terra e eu já não observava mais. Nesse mesmo solo, onde esse filme se biodegradou após 40 dias, o que eu fiz? Nós germinamos uma sementinha do feijão, e o feijão germinou. Então, além do material se biodegradar nesse solo, nós percebemos que a toxicidade não houve toxicidade ao solo, o que possibilitou a germinação da semente de feijão, tá? Isso em torno de 40 dias, ok? Então, para quem falou lá no início que os plásticos demoravam cerca de 400 anos para se decompor, se a gente for pensar de 400 anos para 40 dias, olha o ganho em relação a impactos ambientais que a gente tem no uso de um material como esse. Esse trabalho é um trabalho que eu gosto sempre de citar, que é um trabalho em parceria, né, da Pamela, a doutora Pamela, né, já terminou o doutorado, com o professor Dr. Caio Ottoni, onde nós começamos a trabalhar com celulose bacteriana, tá? Na verdade, é um trabalho de uso de resíduo da celulose. É um resíduo de curativo, de uma indústria de curativo, a Nexfill, que a gente conheceu, que a gente entrou em contato por intermédio do professor Hernani Barudi, lá da Uniara. Então, a Nexfill doou para nós resíduos, recortes de curativos que eles comercializam, e a partir desses recortes nós extraímos nanofibras e nanocristais desses recortes. E introduzimos essas nanoestruturas em biopolímeros que a gente trabalhava no laboratório, formando os nanocompósitos. Os nanocompósitos ficaram extremamente... a gente teve propriedades extremamente satisfatórias. A performance foi muito interessante, tá? Resistência, permeabilidade, homogeneidade, manuseabilidade. Então, foi um trabalho que mostrou sustentabilidade em relação aos materiais que nós utilizamos, né? Então, assim, a questão da economia circular, né? O próprio material, um resíduo entrou no processo como um subproduto, foi utilizado, formando um outro produto com propriedades melhoradas. Então, esse trabalho é um trabalho bastante interessante, indico vocês a darem uma olhada, a acessar esse artigo lá na revista. A Elaine foi uma aluna que chegou para mim, ela era formada, ela tinha graduação em engenharia de alimentos, e ela estava com uma ideia de reaproveitar, de alguma forma, as hortaliças que um pessoal de uma horta comunitária aqui da cidade descartava. Então, tem alguns períodos do ano, né, ou por muita chuva, ou tempos mais secos, que descartam as hortaliças. Então, o que acontece? A Elaine, ela coletava couve manteiga. E começou a extrair o purê da couve. E começamos a pensar numa aplicação para esse material. E foi aí, em parceria, com a doutora Henriette, que nós, a partir da obtenção do purê de couve, nós incorporamos esse purê à celulose bacteriana, às nanofibras de celulose bacteriana. Obtivemos um filme, e esse filme foi bem legal, porque esse filme tinha uma boa resistência, uma coloração característica da couve. Além disso, ele tinha, pessoal, as propriedades, os nutrientes da couve estavam preservados no filme.
Então, nós produzimos a partir dele o wraps, sabe aqueles, não sei se vocês gostam desse tipo de culinária, charuto árabe, que é um envolto, né, que eles fazem wraps de folha de couve ou folha de uva, onde eles recheiam isso com arroz, carne, né, e cozinham. É um alimento bastante tradicional dessa culinária árabe. Só que não é a todo tempo que se tem couve, não é a todo tempo, todo período do ano que a gente tem couve ou folha de uva, a gente não encontra isso em todos os países. Então, por que não ter lá no mercado, né, um filme desse material, né, um filme de couve desidratado, para ser comercializado, onde a pessoa leva para casa e consegue preparar esse tipo de alimento? Então, nós fizemos esse teste no laboratório, preparamos um charuto árabe, da mesma forma que o tradicional. Nessa imagem vocês conseguem ver o charuto preparado tanto com a couve manteiga in natura, quanto com o nosso filme, com o filme comestível que a gente obteve. E percebemos que a característica foi idêntica, tá? Odor semelhante, características visuais idênticas. O arroz cozinhou dentro do nosso filme, sem degradar filme, sem decompor, sem abrir. Então, foi um resultado bastante interessante, tá? Em relação a tudo que eu disse, pessoal, uma das coisas que eu gosto também de priorizar bastante é a questão de como esses resultados, esse trabalho que a gente desenvolve na universidade chega até a sociedade, né? Para a sociedade saber qual que é o retorno que a instituição está dando a ela. Então, em relação à divulgação científica e repercussão da pesquisa, eu trouxe essas repercussões nacionais, né, onde a gente teve 2 repercussões que chamaram bastante atenção, uma em 2020, uma em 2022, as duas a partir de publicações da agência FAPESP, tá? Então, a primeira em relação aos resíduos da indústria de curativo, né, que entravam no nosso processo e a gente conseguia fabricar alternativas de plástico a partir desse resíduo, plásticos mais biodegradáveis. Então, essa publicação gerou muitas outras a partir dessa divulgação. E a outra divulgação foi a obtenção do filme, né, antimicrobiano, mais resistente do que o convencional, que foi um filme contendo o óleo essencial, a nanoemulsão de pimenta em gelatina. Tá? Esse material foi um material que se mostrou bastante antimicrobiano. O próprio óleo essencial da pimenta, ele tem características, né, componentes químicos lá, né, componentes químicos que apresentam atividade frente a alguns agentes antimicrobianos, alguns agentes microbianos. Então, além dele preservar o alimento, ele impedia que aquele alimento tivesse contaminação. Essa é uma outra vertente do nosso trabalho, tá? A deixar esse filme mais ativo frente à proliferação de micro-organismos. Então, usar um agente antifúngico, usar um agente antimicrobiano, além dele proteger o alimento, ele também impede proliferação de micro-organismos, né? Isso é muito importante também para a sociedade. Então, essa outra publicação desse material, né, antimicrobiano e com a resistência excelente, eu mostrei para vocês no slide também, chegamos à resistência assim, acima das resistências dos materiais convencionais. Foi uma outra publicação que também chamou bastante atenção, que teve uma repercussão bastante grande. E devido a essas divulgações, nós tivemos uma divulgação e a repercussão da pesquisa a nível internacional. Então, a gente tem mais de 150 divulgações internacionais devido àquelas publicações, ok? Eu trouxe algumas aqui para vocês, Reino Unido, Canadá, a França, onde eles trazem algo relacionado à pesquisa que a gente vem desenvolvendo aqui na Unesp de Ilha Solteira, e isso é muito importante para nós, né? Porque isso mostra que realmente a nossa pesquisa está sendo vista com bons olhos e que a gente está no caminho certo, pensando sim em um retorno para a sociedade, né? Principalmente a nível, né, de minimizar impactos ambientais que esse descarte irregular de embalagens vem causando. Eu deixo aqui os meus agradecimentos, pessoal. Agradeço a vários parceiros aí da nossa pesquisa, em especial ao nosso programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais, ao PPGCM, programa de pós-graduação aqui da Unesp de Ilha Solteira, tá, na qual eu sou vinculada. Oriento alunos tanto de mestrado e de doutorado, é um programa nível
6 da CAPES, tá? Então, assim, indico a vocês a darem uma olhada no nosso site, PPGCM Unesp. A gente tem dois ingressos, né, ao ano, no começo do ano e no meio do ano, então a professora Márcia sempre tem vagas, tanto a nível de mestrado quanto doutorado. É só enviar e-mail para a professora, tá bom? Tanto para dúvidas sobre o ingresso na pós-graduação, quanto em questão ao trabalho também. Estou aberta a colaborações, a dúvidas em relação à pesquisa, já trabalho nessa área de embalagens há algum tempo, tá? Então, eu deixo novamente o meu e-mail, marcia.alada@unesp.br, e o meu Instagram também. Pode mandar um aviãozinho lá no Instagram, as pessoas que preferem Instagram, né? A gente está usando bastante agora, pode me enviar, que a professora vai respondendo, tá? Pode enviar pelo Instagram também. Então, @marciamoura.alada, o meu Instagram, pode enviar que eu respondo. Então, estou aberta a colaborações, a tirar dúvidas sobre o trabalho, sobre outros trabalhos. Fiquem à vontade para me contactar. E me despeço de vocês, agradecendo de novo a comissão organizadora, dizendo a vocês que foi um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Até logo.